Olá meus amigos, aqui é o professor Ronaldo Bastos e mais um vídeo de As Regras da Política. No vídeo de hoje eu quero comentar para vocês um tweet do ex-deputado Roberto Jefferson, em que ele disse basicamente duas coisas. Ele disse que Bolsonaro, para manter o equilíbrio do governo e ele não cair, não ser derrubado, ele precisava demitir os 11 ministros do STF, substituí-lo por outros e não renovar a concessão da TV Globo para funcionar, da emissora Globo para funcionar, tanto no rádio quanto na televisão. Se ele fizesse isso, ele não cairia, o seu governo não seria derrubado. Eu quero comentar isso para vocês. Só um aviso para aqueles que são juristas e querem ter um curso de formação jurídica para aprender a raciocinar juridicamente, aprender a atuar na advocacia, etc. O meu curso de prática jurídica, cujo link está aqui abaixo, está com 15% de desconto só hoje. O cupom é mamãe15, mamãe15, em homenagem a todas as mães. Deus os parabéns às mães de vocês. Primeira coisa, possibilidade do presidente da República demitir ministros do STF. A resposta para aqueles que são menos pacientes é que não há essa possibilidade. A possibilidade dos ministros do STF serem, digamos assim, serem retirados do cargo, há a possibilidade, mas não é através da demissão. Segunda coisa, para aqueles que são rapidinhos e só gostam de imitar nas redes sociais. O presidente pode não conceder, não renovar a concessão de uma emissora de televisão? Pode, mas esse ato não depende só dele. Então ele autonomamente, mesmo que se ele falar não, isso depende de ato de outros órgãos governamentais. Na verdade, outros órgãos do Estado, não necessariamente do governo. Beleza? Primeira questão. A possibilidade do Bolsonaro demitir os ministros do STF e depois substituí-los por outros. Primeiro, esse ato, demissão. O que é a demissão? A demissão é um ato administrativo que ocorre quando um agente público ele pratica uma infração administrativa. Ele é um corrupto, ele briga na repartição, ele se apropria de dinheiro da repartição, ele tem uma conduta que não é condizente com a repartição. Então ele vai sofrer ele pode sofrer, é aberto um processo administrativo disciplinar ou uma mera sindicância, e a consequência pode ser que ele seja demitido. Existem outras consequências, como uma pena de advertência e a pena da suspensão das suas atividades. A demissão é a mais grave delas, que gera essa desvinculação do servidor com o serviço público, Então a demissão ela ocorre quando há uma infração administrativa. É uma punição, é a sanção de uma infração administrativa. Só que quem é que pode demitir quem? É preciso haver uma relação hierárquica, uma relação de superior hierárquico entre aquele que pode aplicar uma sanção de demissão e aquele que é demitido. E, em geral, assim, resumindo bastante, essas relações de hierarquia só acontecem em cada ramo do poder. No poder executivo, no poder judiciário, no poder legislativo. Então, um presidente da República, que é o chefe maior do poder executivo, pode demitir um ministro do STF, que é o membro maior do poder judiciário? Não. Porque o artigo 2º da nossa Constituição fala que os poderes são independentes e harmônicos. Então, pelo princípio da separação dos poderes, o presidente da República não teria esse poder de demitir ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso seria nitidamente um golpe de Estado. Beleza? Agora, um outro ponto. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele pode ser retirado do STF. O ministro pode perder o seu cargo de juiz, que na verdade os ministros são juízes dessa instância superior. Qual é a regra? A regra é que os juízes que ocupam cargos vitalícios, eles só possam ser demitidos a partir de sentenças judiciais transitadas em julgado. Essa é a regra. Só que o ministro do Supremo está justamente na exceção.
O ministro do Supremo, ele pode não ser demitido apenas com a sentença judicial, mas se ele infringir, se ele cometer crimes de responsabilidade, e aí ele vai ser julgado pelo Senado Federal. Então a única possibilidade de Bolsonaro se livrar de algum ministro do Supremo é que fosse aberto contra o ministro do Supremo uma ação de responsabilidade, né, por crime de responsabilidade. E então essa é a única forma. Quanto à segunda questão, né, se Bolsonaro pode não renovar a concessão da Rede Globo, da TV Globo, para funcionar. Como isso ocorre, né? Isso está previsto, esse procedimento está previsto a partir do artigo 220 da Constituição Federal. Quem quiser ir buscar na Constituição. É um capítulo chamado da comunicação social. Tem uma série de regras sobre a comunicação social na nossa Constituição. Quando você quer ser concedida a sua possibilidade de ter uma TV ou uma rádio, você precisa entrar com um pedido de concessão, né? Considera-se que, como a rádio e TV vão invadir, digamos, o espaço público, a casa das pessoas, ou haveria a necessidade do Estado dar uma autorização de funcionamento, né? Então é preciso entrar com esse pedido de concessão. Vamos para a renovação. Imagine-se que já foi concedido. Há primeiro uma análise técnico-jurídica, né? Se aquela empresa tem os requisitos técnicos e aquela empresa obedece requisitos jurídicos. Existem determinada porcentagem dessas empresas de comunicação, de ações que devem ser comandadas por brasileiros natos. Tem uma série de regras, vocês podem ver lá no 222 da Constituição. E aí, depois que essa empresa passa desses aprovada por esses critérios técnicos e jurídicos, esse procedimento vai para o presidente da República. E aí o presidente da República pode autorizar ou não essa renovação dessa concessão para as TVs e rádios. Esse é um ato discricionário. O que é um ato discricionário? É um ato em que o presidente da República tem certa liberdade para avaliar a oportunidade e a conveniência de conceder essa concessão. Se o presidente aprova essa concessão, tudo bem. Se o presidente não renova essa concessão, isso não significa que automaticamente essa concessão não será renovada, como o Roberto Jefferson deu a entender, e o presidente já falou, dizendo: esse procedimento da Globo vai ser passado a panos limpos, vocês vão ver, tomem cuidado. O presidente meio que está ameaçando a TV Globo. O que é que acontece? O parágrafo 2º do artigo 223 da Constituição vai dizer o seguinte: se o presidente não renova a concessão para o funcionamento de uma rádio ou de uma televisão, e essa não renovação vai ter que ser aprovada pelo Congresso Nacional por uma maioria de 2/5, né, por votação de 2/5 dos deputados e senadores. Então veja que, do ponto de vista constitucional, do ponto de vista administrativo, esse é um ato que a gente pode chamar de ato administrativo composto, em que há uma manifestação de dois órgãos. O presidente não renova e o Congresso, por 2/5, tem que aprovar essa não renovação. Então, quando se fala que o presidente pode ou não pode renovar a concessão de uma rádio ou de uma televisão, ele vai depender da anuência do legislativo. O quórum é bastante alto, então é difícil ter essa anuência, e o custo político é muito grande de você não renovar uma empresa, a concessão de uma empresa de televisão, porque isso poderia violar o princípio da liberdade de informação, liberdade de expressão, liberdade de imprensa. São princípios muito caros ao Estado de Direito. Veja o que aconteceu quando Chávez, lá na Venezuela, não renovou essa concessão de uma empresa de televisão. A confusão que deu foi, inclusive, o regime começou a degringolar mais ou menos nesse momento. Então, esse segundo aspecto, Bolsonaro pode não renovar, mas não depende só dele, depende do Congresso Nacional. E um último aspecto é a
o Roberto Jefferson disse, se ele não fizer isso, ele cai. Evidentemente que isso daria para ser um vídeo totalmente voltado para isso. O Supremo Tribunal Federal e a imprensa, eles têm sim um papel na manutenção ou não do governo, né? Eu poderia gravar um vídeo aqui com o máximo de isenção possível, mostrando como o Supremo contribuiu ou não para a queda da presidente Dilma Rousseff e como a própria TV Globo contribuiu ou não para a queda da presidente Dilma Rousseff. Digam aí nos comentários se vocês querem uma análise desse tipo. Da imprensa eu nunca fiz, mas do Supremo eu já dei palestras sobre isso, então eu tenho um conteúdo até meio adiantado para vocês. É isso, a Globo ou qualquer imprensa, ela conseguiu tanto elevar candidatos, né, quanto derrubar candidatos. É só vocês pesquisarem a participação da Rede Globo no endosso da candidatura do presidente Fernando Collor, por exemplo. Então, nesse ponto, eu tendo a concordar com Roberto Jefferson de que é possível que a imprensa e o STF derrube sim um presidente. Embora o STF seja o guardião da Constituição, as questões no Estado de Direito são muito mais complexas que isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá um like aqui ou dislike, comenta aí o que vocês acham, se inscreva no canal, compartilha com a família. Até uma próxima. Tchau.